E aí galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre percussão como sonoplastia. Lembra que na aula passada nós falamos, e foi muito interessante, sobre ideias de um sonoplasta, sobre a profissão, para quem que gostaria de conhecer um pouco sobre essa profissão de sonoplasta, ou sobre o cinema sonorizado, que foi o tema do nosso encontro. Nós discutimos no nosso Google Meet e aqui na aula eu trouxe algumas informações importantes. Nós vamos agora falar sobre esse assunto. Prepara o material, prepara seu livro, senta aí, fica atento. Se você não compreender, pausa o vídeo, volta o vídeo, assiste novamente para que você possa ter as informações necessárias. Hoje nós vamos falar sobre percussão como sonoplastia. Vamos à nossa aula. Bom, em nosso último encontro, nós falamos sobre as ideias, que se tinha de sonoplastia. Então, nós falamos sobre isso. Nós vamos voltar um pouquinho para que a gente possa compreender de onde nós paramos. Então, nós paramos justamente aqui, cinema sonorizado, que nós falamos que nos anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial, o cinema transformou-se em um dos principais setores da indústria americana, gerando milhões de dólares de renda aos produtores que estavam bem-sucedidos e dominando o mercado mundial por completo. Aí, em 1927, foi lançado pela produtora Warner Brothers o primeiro sistema sonoro eficaz. Então, vamos dar um destaque aqui. Nós falamos sobre isso em nosso último encontro. Conhecido como Vitafone, era uma máquina muito grande de projeção que sincronizava o filme a um disco de vinil de 33 rotações. Um exemplo dos mais antigos, que era o chamado bolachões. Então você tinha isso. Então foi a partir daí que começa a surgir todo o sistema. Até então não se tinha o som. O cinema era mudo. Era necessário que se tivesse uma orquestra, músicos tocando dentro da sala de cinema para que pudesse ter um efeito de som ali na hora. Então foi um sistema pioneiro que dava a possibilidade de incluir durante a projeção não só música, mas também diálogos e ruídos. Então, para a época, isso foi uma sensação grande. Para a época, era uma realização importante, um feito histórico. Como hoje, por exemplo, cada vez que o cinema ele traz uma novidade tecnológica, então nós aplaudimos essa inovação e estamos sempre atentos a conhecer o que o cinema vem produzindo. Ou seja, o cinema 3D, cinema 4D, tanta evolução, mas nós não podemos esquecer como essa história iniciou, já que o cinema não se tinha nem o som. Então esse invento, apesar de inovador, aqui nós estamos falando justamente do sistema pioneiro, inovador para a época, tinha suas limitações. Então era baixa qualidade de amplificação, chiado forte no disco e constante, mas já era o início, se tinha um processo que estava mudando, era o cinema. No início do texto, na semana passada e hoje, eu também falei que os Estados Unidos, ele saia na frente e sai na frente até hoje com os seus filmes. A possibilidade de um disco riscar o tempo, tirando o filme de sincronismo. Então, poderia acontecer que lá, um momento, a música não estivesse tendo tanta compatibilidade com o som. Então, de qualquer maneira, é possível dizer que esses inventos, a música de cena e a sonoplastia passaram a ser consideradas mais importantes e não apenas uma decoração do ambiente, como se falava antigamente em relação ao cinema. A transição do cinema mudou para o sonoro, foi tão rápido que muitos filmes lançados entre 1928 e 1929, que tinham começado a ser produzidos como filmes mudos, foram sonorizados depois para se adequarem à novidade. Então você consegue perceber que a evolução do cinema é importante, porque é a evolução cultural. O homem faz parte desse experimento que deu certo, que chegou e que permaneceu e que hoje tem altas produções e que fazem parte ali do dia a dia de qualquer pessoa. Lembrando que para casa eu passei uma atividade para que vocês pudessem estar fazendo no caderno, uma atividade que tinha um foco
voltado justamente para essa questão do cinema, né? E que vocês poderiam, de fato, estar aí respondendo, né? Então, nós colocamos ali para vocês algumas perguntas, né? Bem, a gente vai dar continuidade, né? Lembrando que as perguntas, elas eram o seguinte, né? Nós tínhamos ali, aliás, nós tínhamos o seguinte texto. Produza um texto descrevendo a importância do cinema para a sociedade. Então, qual é a importância do cinema para nós, né? E aí eu pedi para que vocês fizessem um texto no mínimo com 15 linhas e no máximo com 16 linhas. Pedi para que você pudesse usar a sua criatividade em seu texto. Então, aqui nós temos, falando um pouco mais, né, sobre essa ideia do cinema. Depois nós falamos sobre as ideias de um sonoplasta, né? O que era esse profissional? Sonoplasta é um profissional que lida com os sons de uma produção audiovisual, teatro e propagandística, entre outros. Ou seja, é um artista do som. Então, só para que a gente possa dar um destaque, que o sonoplasta é esse profissional que vai lidar com os sons, né? E é uma produção audiovisual, está dentro do teatro, as propagandas, ou seja, ele é considerado como um artista dos sons. Então, nós falamos sobre esse assunto no último encontro e também reforçamos no nosso Google Meet, né? Vocês falaram um pouco o que vocês conheciam sobre essa relação do som, né, com esse profissional. Vamos dar sequência à nossa aula e vamos agora para o nosso assunto, né? Dando sequência. Bom, nós vamos falar sobre percussão como sonoplastia na página 375. Está aqui a página 375 que vai falar justamente sobre isso, tá? Percussão como sonoplastia. Existem muitas técnicas para trabalhar com sonoplastia. Lembra, nós estamos dando sequência falando sobre sonoplastia. Trilhas sonoras e sons no cinema e em vídeo. Os instrumentos da família da percussão podem ser usados para imitar sons como chuva, batida, e aí nós vamos ter outros sons. Olha que interessante. Quer dizer, professor, que na hora de organizar o som para ir para um filme, ou para uma série, ou propriamente para um vídeo, é possível utilizar justamente desses instrumentos de percussão? Sim, é possível, né? Já que hoje nosso encontro fala sobre a percussão como sonoplastia. Então aqui no início você vai encontrar alguns instrumentos, né? Para que você possa dar uma olhada em casa, você pode olhar um por um e pesquisar um pouquinho mais sobre eles. Regravar o som de passos, gestos e atitudes das pessoas em cena com o objetivo de incrementar a qualidade dos sons das cenas que muitas vezes tinha baixa qualidade de áudio. Daí nasceu o Foley, que é a técnica de se reproduzir em estúdio todo o som gerado pela atividade física dos personagens por meio da mímica de seus movimentos. Passos, ruídos de roupas, manejo de objetos, quedas e outras ações são imitadas pelos artistas de Foley enquanto assistem à cena e gravam seus sons. Normalmente, trabalham em dupla, walker, que executa a função mímica de manipulação e geração dos sons, e um técnico que vai captar cuidadosamente o áudio. Então, você tem aí justamente essas informações, né, que nós estamos passando para você sobre como acontece isso, tá? Então nós temos aqui justamente algumas imagens. Bom, e aqui alguns instrumentos de percussão que vão fazer parte desse processo, que é a utilização dos instrumentos como sonoplastia. Então nós vimos já aqui em nossa aula que alguns sons específicos podem ser produzidos através desses instrumentos. Então aqui, para que você possa perceber os congos, surdo de marcação, o tantã, o tamborim, o pandeiro, o atabaque, tem outros, né,
que você pode estar vendo nessa imagem. Então vamos aumentar aqui um pouquinho para que você possa perceber esses instrumentos, tá? Tá aqui maracás, triângulos, tambor. Então alguns desses instrumentos são xilofones, são usados pratos, chocalhos, as lixas. Tem o coco aqui também. Então alguns desses instrumentos são utilizados nesse processo, que é o processo aí da sonoplastia, tá? Então nós estamos acompanhando, nós vamos ver outros também, outras imagens, né, que essas imagens elas são utilizadas justamente para esse tipo de edição de vídeo, tá? Então vamos à próxima aqui. Eu tenho aqui o momento de uma gravação, né, a utilização de instrumentos, né, são vários instrumentos, inclusive você percebe que ele tem instrumentos de cordas que estão nesse processo. Vamos lá, vamos à próxima imagem. Alguns instrumentos que vão trazendo sentido na hora de montar esse som, né? Então hoje nós não vivemos sem a utilização dos sons nos filmes. Lembra que no último encontro através do Google Meet nós tínhamos um exercício dentro do nosso livro que apresentava uma imagem, né? E essa imagem de um filme, e ali embaixo existia vários efeitos de sons e nós íamos atribuindo esses efeitos de som àquelas imagens. Então, também fiz uma dinâmica, brincadeira com vocês. Coloquei a imagem de um trailer de um filme sem um áudio e depois o mesmo trailer com áudio para que vocês pudessem sentir de fato como é que era o filme sem esse som, tá? Então nós vamos, acho agora para a última imagem. Aqui é a última imagem, né? Alguns instrumentos justamente de percussão, tá? Alguns músicos que estão aí tocando esses instrumentos de percussão. Bem, é interessante entender que a sonoplastia ela chega para somar, né? Ela chega para dar vida à imagem, né? A imagem ela é importante, nós não tínhamos a imagem chega trazendo essa riqueza, e aí a sonoplastia é como se fosse a cereja do bolo, né? A mágica final, para que você possamos sentir as emoções e as sensações em que o cinema pode trazer para nós. Momento que você vai estar alegre, triste, chorando ali com aquela imagem, através da música que os seus ouvidos estão ouvindo. Ou você ao mesmo momento vai estar ali uma sensação de emoção, por conta de cada toque que vai estar trazendo ali para a cena daquele filme. Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro. Continue pesquisando sobre sons, sobre percussão, sobre sonoplastia e como você pode se tornar no futuro um grande sonoplasta. Valeu, galera!